Fala galerinha, beleza? Aqui continuando, esse aqui já é outro dia de gravação, então paramos aqui nessa tela concluída. Agora vamos partir para essa outra tela que é onde a gente lista as faixas, né? E aqui o nosso projeto, para a gente construir essa outra página, a gente já tem um template base. Precisamos construir essas duas colunas, uma onde vai ficar o álbum e a outra onde vai ficar as faixas. Beleza, então podemos chamar essa tela aqui de list faixa. Pode ser list track, pode ser. Então, uma outra coisa que a gente pode fazer aqui é criar aqui uma outra pasta dentro de src chamada pages, onde a gente pode separar as nossas páginas, né? Então, hoje a gente só tem uma página que é a home, mas a gente vai ter mais páginas, então vamos separar isso aqui como home e vamos criar uma outra pasta aqui chamada list track, beleza? Aí a mesma coisa de sempre, novo arquivo, index.tsx, styles.ts. Aqui vamos copiar esses dois arquivos, colocar aqui dentro. Aqui nesse cara a gente pode importar o React. Então, import React from React. Aqui a gente exporta uma função chamada home. Beleza. Aqui eu vou importar na real um container de dentro de ponto barra styles. Beleza. Aqui em styles, então eu vou importar o style de dentro de style de components. Aqui eu vou exportar uma constante chamada container, que é igual a um style de ponto div. Pronto. Beleza. Então esse é o padrãozinho. Aqui eu só replico o que eu fiz aqui. Mudo o nome para list track. E aqui eu replico o que eu fiz aqui também. Beleza. Então a gente já tem a nossa estrutura pronta. Aí o que vamos fazer, né? Aqui na home, a gente precisa primeiro criar as rotas da nossa aplicação. Então, como que a gente vai fazer isso, né? Aqui dentro do app, que é a nossa porta de entrada, eu estou importando tudo aqui dentro. Mas a gente vai mudar um pouco isso. Então, eu vou criar uma nova pasta aqui dentro de src chamada router. Dentro aqui eu vou criar um novo arquivo chamado routes.tsx, beleza? Aqui eu vou importar o React primeiro. Aqui eu vou importar agora o nosso de dentro do React Router DOM. Eu vou importar o browser. Então vou importar o switch. Vou precisar importar também o router, porém essa biblioteca não está instalada. Então vamos abrir uma nova guia aqui do nosso terminal. Vamos dar um yarn add react router DOM. Por isso que ele está dando esse erro aqui, beleza? Aqui a gente vai exportar uma função chamada router. Essa função vai ser o seguinte. Deixa eu ver se ele conseguiu se achar aqui com o React Router DOM. Beleza, aqui está faltando a tipagem. Então, @types barra React Router DOM. Um pacote que não vem com TypeScript por padrão, beleza? Então aqui vamos importar o nosso, na real, aqui é browser
browser router. Vamos mudar só a ordem aqui para o switch ficar na frente. Então temos o browser router, o switch e o route, beleza? Aí o que a gente vamos fazer aqui, né? Dentro desse cara eu vou dar um return. E aí eu vou retornar o seguinte. Eu vou retornar um switch. Para que serve o switch? Para que eu não possa acessar duas rotas ao mesmo tempo. Então, se eu tiver duas rotas que comecem com um caminho igual, o switch não deixa que as duas sejam renderizadas, ele renderiza só a primeira. Então é mais para a gente garantir isso aí. Aqui eu tenho o route, eu vou colocar o path dele, que vai ser barra. Aqui por enquanto eu vou usar dessa forma. Então esse vai ser a nossa home, beleza? Vou replicar isso daqui. E aí a nossa outra página vai ser list track. Acho que pode ser list track dessa forma. List track, beleza. Essa aqui eu vou passar o exact para que ela não confunda com essa. Aqui dentro das nossas pages eu vou usar a list track. Beleza, agora eu preciso importar essas páginas. Então, como o meu IntelliSense não conseguiu, eu vou importar aqui manualmente. Então, vou importar aqui a home de dentro de ponto barra pages barra home. Então, vou duplicar aqui, vou colocar o meu list track, que vai ser da list track. Aqui vai ser o meu home e aqui o meu list track, beleza. Aqui na minha home eu já vou retornar alguma coisa para ele parar de dar erro. Então aqui eu vou retornar por enquanto um H1 olá. E aqui no meu list track também vou retornar um list track e aqui eu vou retornar home. Esse aqui é o meu router. Eu também vou utilizar o meu browser router por volta de todo mundo aqui. Então, pega esse cara, coloco em volta de tudo, beleza? Então a gente já tem o nosso router. Aqui no meu app eu tô com todas os meus componentes aqui. Então eu vou fazer uma abstração disso, né? Eu vou tirar o search bar, o album list e esse cara aqui por enquanto. E aqui no meu app eu vou importar o meu router. Onde que eu acho o meu router? Então o meu router eu vou encontrar ele aqui, ó. Import router de dentro de ponto barra router barra routes. Beleza, vamos dar uma olhada aqui na nossa aplicação. Então aqui eu tenho a rota home, aqui eu tenho o meu list, se eu não me engano eu coloquei tracinho, list track. Então podemos ver que já está funcionando, beleza? Por enquanto eu vou deixar dessa forma mais simplificada, a gente vai melhorando. Aqui na minha home, ao invés de eu retornar esse cara, eu vou retornar todos esses componentes aqui. E aí é o search bar e o álbum list. Então, em vez de eu importar eles aqui, eu importo eles na minha página home. Então, aqui, beleza? Esse container, eu coloco ele por volta. Então, o nosso React está reclamando porque ele precisa que um componente seja exportado por volta. E como eu não estava exportando nada, ele reclamou. Aqui eu preciso mudar o caminho. Então, ao invés de ser este caminho, na real eu volto dois caminhos aqui. Aqui também. Beleza? Ele está dando um erro dessas variáveis que ele não está achando. Então vamos pegar esses caras aqui também.
E vamos instanciar aqui. Ele deu erro de useState, eu preciso importar o useState também. Então vamos importar aqui o useState de dentro do React. Beleza. Vamos identar corretamente aqui. Aqui no meu app agora tem o router. Ele está dando erro que list track tem um container, mas não está sendo usado. Beleza, então é isso que a gente vai fazer aqui. Colocar este container por volta aqui. Tá falando que o state também não está sendo usado no app. Boa. Então, por enquanto, eu não vou precisar mais do state aqui. Tranquilo, ele parou de dar erro. Eu volto aqui para minha aplicação. Eu tenho minha tela home funcionando. E aí eu posso ir para minha list track também, que também está funcionando. Beleza? Então, tranquilo. Aqui o que acontece? Eu deixei o header aqui default no app, porque ele vai ser compartilhado em todas as minhas páginas por enquanto. Então, se a gente olhar aqui no nosso layout, todas as páginas têm esse header. Então, não faz sentido a gente colocar ele na home e ter que replicar ele nas outras páginas. A gente coloca em uma só que ele vai ser refletido em todas. Uma outra abordagem que a gente poderia fazer também seria tirar esse header aqui e colocar aqui dentro do nosso template default. Então, aqui dentro do nosso template a gente teria esse header aqui. Eu vou até fazer dessa forma que eu acho que faz mais sentido. Deixa eu só ajeitar o caminho aqui. Boa. E aí a gente tem aqui o mesmo resultado. Beleza? Beleza, então aqui a nossa home não mudou nada. Aqui na outra página a gente tem a nossa list track que a gente precisa customizar para ficar da forma correta, beleza? Então aqui eu posso dar um espaçamento para ficar legal também. Posso fechar esse cara. A minha home também. Eu só vou pegar essa estilização aqui da minha home porque faz sentido a gente reutilizar ela. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui no meu app, não, por enquanto eu vou deixar dessa forma mesmo. Vou fechar aqui o meu router. Aqui eu tenho o meu router no app também. A minha home está ok. Só o meu container que precisa de uma estilização. Então vamos colocar aqui para ele ter um rate de 100%. Isso no mínimo para ele ocupar 100% da tela. E aí aqui agora a gente pode trabalhar na nossa list track, que o nosso container vai ser exatamente esse cara aqui. Show? Beleza. E aí o que essa página tem basicamente? Então depois do header ela tem essa barra aqui que tem só o botão voltar. Depois ela tem a gente pensando aqui que são linhas. Então temos aqui essa primeira linha do voltar, temos essa segunda linha e essa segunda linha é dividida em duas colunas. Então é isso que a gente vai fazer aqui, beleza? Uma outra coisa a gente precisa aqui no nosso container, além de utilizar, né, a largura 100% e a altura 100%, precisamos colocar aqui também o nosso padding. Então o nosso padding, se a gente lembrar, é 0 e aí aqui a gente usa uma var, né? Então eu tenho essa var aqui que é a padding, né? Que aí ela faz a definição correta aqui das nossas laterais, beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Esse é o container do list track que está sendo exportado e colocado aqui por volta da nossa aplicação, tranquilo. Aí vamos criar uma um novo componente aqui chamado wrapper. E aí, não, vamos chamar ele de row, né, que isso vai ser as nossas linhas. E aí, dentro dessa primeira linha, eu simplesmente vou ter um botão voltar aqui, né? Nada mais do que isso. Então, vamos colocar aqui dentro de um H2, que aí ele para de reclamar. Ele está reclamando por causa desse
desse sinalzinho de voltar aqui, né? Então, meu celular tá tocando. Beleza, então continuando aqui, temos a nossa row. Eita. Vamos fazer a exportação dela aqui. E aí, aqui dentro dos nossos styles, eu vou dar um export const row styled.div para de dar erro, beleza. E aí, a gente poder fazer isso, né, de uma forma mais dinâmica, vamos dizer assim, vamos replicar esse row aqui, mas ao invés de ter um botão voltar aqui, vamos ter duas div, então seria A1 e A2, certo? Beleza. Nessa row eu vou utilizar aqui o display flex. Então esse aqui eu vou alinhar à esquerda e esses dois aqui eu quero um espaçamento entre eles. Na real, aqui eu vou mudar um nome para column. Tá, e aí a gente já entende por quê. Aí a gente põe aqui também exportação. Aí eu exporto uma column aqui. Beleza, acho que assim fica mais tranquilo. Então aqui eu coloco um display flex e um justify content flex start. Show? Aqui nessa column eu vou utilizar um display grid. E aí nesse display grid eu vou dizer que o meu template columns ele vai ser de, primeiro eu vou dividir ao meio, tá? Depois a gente vai precisar alterar isso. E aqui o meu template rows vai ser realmente de um FR, tá, ok? Então aqui nós temos basicamente isso. Temos o nosso voltar aqui alinhado à direita e temos o nosso projeto dividido em dois. O nosso voltar, vamos colocar todas as cores aqui como primary. Então a gente vem aqui, coloca column var primary. Não pegou a cor, então vamos replicar esse cara aqui. Tá, por algum motivo ele não está pegando, então vamos tirar isso aqui. Boa, então na real aqui é a secondary. Boa. E outra coisa é o padding, que não está funcionando porque aqui é com P minúsculo. Beleza. Então a gente já temos essa visão. Show. Aqui o nosso voltar está com a letra muito grande. Então vamos pegar esse cara aqui, esse H2. Vamos criar aqui o nosso H2. Na real, nosso H2 vai ter um font size var, vou colocar fonte médio, acho que até menor. Vamos colocar aqui um font small. Boa, ficou bacana. Agora podemos colocar um font weight aqui de normal, tirar esse negrito. Beleza, tranquilo. Então aí, agora que a gente tem o nosso voltar, a gente temos as nossas duas colunas, vamos fazer uma divisão aqui. Então a gente precisa calcular quantas partes, né, existe de diferença entre esse e esse. Então a gente calcula o total aqui, está dando 709. Esse cara aqui está com 173. E
Esse daqui tá com 33. Então podemos fazer assim, 170 e aqui com 700. Então vamos utilizar a calculadora aqui. Então vamos lá. Se nós temos 700 aqui, a gente vai dividir isso por 5, vai dar 140. 700 dividido por 4 vai dar 175. 700 mesmo? Sim. Então é isso, 4. Então a gente precisa que isso tenha 4 partes. Se aquela tem 170, vamos colocar que temos um FR, 3 FR. Então a nossa divisão fica assim, beleza? E precisamos de um gap entre eles, que é o espaçamento de 35. Então podemos colocar aqui um gap de 35. Rapaz, eu tô com uma memória excelente. 35. Beleza, então esse é o nosso layout. Agora, esse cara aqui, a gente tem uma versão menor dele, que é o list item, porém é menor. A gente pode reaproveitar ele aqui, porém a gente precisa tornar ele dinâmico. Então aqui, ó, esse álbum item, eu vou importar ele aqui dentro dessa primeira coluna. Dentro da minha coluna, na real, eu vou deixar minha div ainda. Só que aqui eu vou ter um álbum item. Beleza. Aqui... Não, aqui eu não vou precisar dessa div, não. Acho que só o meu álbum item aqui já serve. Que eu vou importar ele aqui. Então, eu importo meu álbum item. De dentro de componentes barra álbum item. Beleza. Então aqui a gente já tem o nosso álbum item. Ele está menor, né, do que o outro, então a gente precisa diminuir. Beleza, então temos aqui. Agora vamos primeiro resolver essa questão do tamanho aqui, que o preto não está ocupando 100% da nossa tela. A nossa root não está pegando 100%, né? Então vamos precisar mexer novamente aqui nesse arquivo principal. Aqui no root, ela na real tá com 100%. Só não tá respeitando porque o body também tá com 100% e o HTML não tá com 100%. Então, aqui onde eu coloco 100% no root, eu vou colocar também no body. Então, vamos colocar na ordem certa aqui, por ordem de prioridade: HTML, body, depois o root. Beleza? Aí a gente resolve. Eita, ainda tem uma brechinha aqui. Temos uma brecha porque temos aqui alguma coisa ultrapassando os tamanhos. Tá, ele não, esse cara aqui não está sendo aplicado. Então vamos aplicar ele dentro do nosso HTML. Temos ainda, na real, ele está sendo aplicado aqui. Ele está conseguindo comprimir, mas tô achando estranho esse espaçamento aqui.
Na real, esse div aqui que ele tem 100% da tela e ele que é o background, tá? O nosso background está dentro do template. Então, precisamos tirar esse 100% aqui do nosso template base. Galera, é assim. Precisamos tirar esse cara aqui. Não, não é esse. Na real, eu tirei do lugar errado. Se eu não me engano, é aqui. Beleza. Está gravando? Tá certinho, beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar essa lista aqui pra gente ganhar tempo, né? Então essa lista é o que? Tem o número da faixa, o nome da faixa e o tempo total da faixa. Beleza. Então vamos criar um novo componente aqui chamada list track. Então aqui dentro de componentes, na real o nome da minha página é list track, né? Mas vamos lá, list track. Aqui dentro um index.tsx e um index.ts. O index.ts eu já posso até fazer assim. E no meu index.tsx eu posso utilizar. Vou utilizar esse padrão aqui. E aí eu limpo as coisas que a gente não vai utilizar. Aqui, então eu não tenho esse álbum aqui. E eu só tenho meu container aqui. Meus style. Na real aqui eu errei o nome de novo. Aqui é styles.ts, tá? Então por isso que ele está reclamando aqui. Beleza, ele não tem esses dois, preciso tirar porque ele só tem um container, beleza. E aí o que esse cara aqui vai ser? Dentro desse container, na real ele está aqui como um div. Então eu vou colocar como um L, o L. Vou trocar o nome dele para list. Aí eu mudo em tudo. Aqui eu vou dar um list style nome. E aqui dentro eu vou ter os meus LIs, então vai ser os meus itens. E aí vou trazer ele daqui também. Então vai ser um export const item style de ponto .li. Beleza. Na real eu vou colocar esse cara aqui, não ali. Aqui eu tenho os meus itens, eu vou fazer eles abrirem e fechar. E aí dentro dele eu vou ter três coisas. Eu vou ter um strong, que vai ser 1. Eu vou ter um span, que vai ser nome da música. E vou ter um time, que vai ser ele está em formato de minuto e segundos, então vai ser 3:32. Beleza. Então aí a gente tem isso aqui, a gente volta aqui no nosso item, coloca que ele tem um display flex e um justify content space between. Aqui eu coloco que tem um flex direction column e um display flex. Então, tá, eu preciso importar o componente. Esse componente list track. Então aqui depois do álbum item eu tenho o meu list track.
Meu list tracking, na real ele está dando conflito aqui, ele vai dar conflito porque os dois estão com o mesmo nome. Então aqui eu vou chamar de list álbum. Não, eu já tem também. Vou colocar list track mesmo. E aqui eu vou chamar de... Vou chamar só de tracks. Track itens. Pode ser. Eu preciso renomear esse cara aqui para track itens. Aqui para track itens também. Eu acho que é. E aqui no lugar de list tracking, track itens. E aí beleza, eu acho que é isso. Fazendo dessa forma, aqui no meu list track eu tenho o meu álbum item, o meu track itens, que é um componente track itens, que tem essas formatação aqui. Boa. Agora, o que acontece? O meu list tracking, ele tá importado aqui dentro da página home list track. Aqui nas minhas rotas, estou chamando list tracking quando eu digito essa rota. Ok. Agora aqui vamos colocar o seguinte nesse item. Vamos colocar que a cor ela é secondary para não ficar tão escuro. Beleza, galera. Tinha dado pane no sistema aqui. Beleza. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos aproveitar aqui dentro do nosso item. Nós temos o nosso strong, span e time. Vamos começar pelo strong. Nosso strong, vamos colocar que ele tem um display block e um if de 30 pixels. Aqui o nosso span, vamos colocar também que ele tem um display block, o if de 100% por enquanto, e que o nosso text align é left, beleza? O nosso time, vamos colocar que ele tem um display block e um if de 35, beleza? Então a gente já tem aqui, esse cara aqui, ele estou usando a versão pequena, então ele está menor do que o tamanho real dele, ele precisa ser maior. Vamos aproveitar e dar uma olhada aqui. O nosso container é maior, então aqui ó, eu posso colocar ele com, deixa eu ver quanto que tem aqui. Aqui tá dizendo que ele tem 180, mas eu acho que 180 vai ficar pequeno. 180 por 180. Acho que 200 seria um tamanho legal. Eu acho que aqui poderia ser 200. Beleza, então a gente vai ajustar isso já já. Mas aqui ó, nós temos o nome da música, o tempo. E aí simplesmente podemos pegar esse cara aqui, que são os nossos track itens. E ele tem uma lista de itens. E aí a gente pega esse item e replica várias vezes. Agora precisamos aplicar um espaçamento nesse item. Então, aqui no nosso item podemos colocar uma margem bottom de 15 pixels. E aí, acho que até maior. Vamos colocar de 25.
que agora sim ficou bacana. Nome do álbum grande de 2 linhas, então aqui na real ele tem um nome maior. Tá. Agora vamos precisar fazer uma personalização nesse nosso álbum item, né? Hoje ele tem o tamanho padrão, tal, ele tem tudo padrão. Então a gente vai precisar receber algumas props aqui. Então vamos criar aqui o nosso type álbum item props, que vai definir algumas regras para a gente. Primeiro, o nosso size, qual que vai ser o tamanho dele, né? E esse size vai ser uma string. Vamos receber aqui também o nosso title, que vai ser uma string, e o nosso description vai ser uma string também. Fora isso, podemos ter um outro parâmetro aqui chamado image size, e aí a gente coloca como string também, beleza? A gente vai estar aqui, a gente vai receber essas props e elas vão ser aqui. Tranquilo. Aí a gente vai ter o nosso size, o nosso title, o nosso description e o nosso img size. Ok? Esses são os parâmetros que a gente vai receber. Eu posso até quebrar isso aqui em outras linhas. Não, assim não ficou. Acho que posso quebrar aqui, ó. Igual essa lint faz. Essa aqui. Acho que assim tá bom. Beleza. Nosso size a gente vai passar aqui para o nosso container. Então, o nosso container vai ter uma propriedade size. A nossa image vai ter o nosso image size, que eu vou quebrar em 2 linhas porque ficou grande. Eu vou indentar, colocar esse cara aqui, aqui. Não, acho que esse aqui pode ficar em uma linha só porque é um parâmetro só. Beleza. Aqui no nosso title vai ser dinâmico agora, então aqui eu vou colocar o nosso title. Aqui o nosso description. Opa. Beleza. Agora aqui no nosso container, ele precisa receber esse parâmetro que eu estou mandando, né? Então, o style de components, ele é bacana porque ele permite a gente mandar esse tipo de informação aqui para dentro e pode receber lá dentro. E aí como que a gente faz, né? Aqui a gente está dentro de um template literals, né? Usando esse sinal. Então aqui, ó, no nosso widget que está 160, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui um abre e fecha, vou receber as minhas props e aí eu vou pegar o meu props.size, se ele existir, e vou colocar ele como valor aqui, certo? Então ele vai ser o valor que vai ser recebido. Porém, aqui eu preciso tipar essas props. Eu posso colocar que essas minhas props é do tipo n, né, que pode receber qualquer coisa. Ou eu posso dizer que as minhas props também é um objeto que tem size, que é uma string, que aí, que aí ele também vai funcionar, beleza? Então eu vou deixar assim para ficar mais implícito. E aí aqui, como que eu fiz nesse, eu também coloco nesse. Beleza, isso funcionaria, né? Mas eu estou passando lá size, né, em tamanho, e aí o que eu posso fazer? Eu posso transformar isso em variáveis também. Então eu posso mandar aqui na real o nome de uma variável, e aí ele vai pegar essa variável e vai colocar aqui. Então eu venho aqui, coloco o var, passo os nossos 2 tracinhos, e aqui eu fecho. Então basicamente isso. E aí, o que eu vou ter que passar no size agora? Dentro do meu size eu preciso passar para ele
um tamanho que esteja presente aqui nas nossas listas de variáveis, né? E aqui a gente temos alguns sizes já definidos, então temos as nossas fontes, né? Vamos criar os novos tamanhos aqui, então temos o small que vai ser algum valor aqui, vamos deixar 100 por enquanto. Vamos ter o nosso medium, vamos colocar 170. Vamos colocar o nosso large, podemos colocar 200 pixels, né? E aí podemos ter o nosso extra large, que aí podemos colocar 220 pixels. Acho que por enquanto esses valores aqui devem funcionar. Então aqui para esse cara eu vou mandar o medium. Então esse daqui precisa receber um size, né? E esses todos são string, então eu preciso passar para ele um size do tipo com esse valor. Então aqui dentro desse cara eu mando um size que vai ser medium, né? E não, pera, eu tô no albo item. Beleza, tá certo. Ele tá reclamando, mas tá certo. Eu só vou colocar aqui como opcional esse cara e esse para ele não reclamar, tá? Aí aqui eu tenho o nosso size e aqui eu vou ter que passar também um title, nome do álbum e uma description, que vai ser nome do artista. Beleza? Acho que com isso ele já consegue se virar aqui dentro. Então ele tem o title, size, vamos deixar como obrigatório, e o description. Tranquilo? Tá dando um erro aqui porque eu salvei antes da hora. Aqui ele está reclamando que size não existe nesse. Tá. Aqui para minha imagem eu estou passando um image size, né? Então eu preciso receber aqui também. E aí eu vou utilizar essa mesma regra aqui. A diferença é que não pode ser size. Aqui é image size. Tá, então aqui no caso agora ele recebe as image sizes. E aí ele vai retornar para a gente medium, que é o valor que aqui em image size está dizendo que aqui é opcional e não pode ser opcional, né? Precisa ser obrigatório. Beleza. Aqui eu preciso passar também o meu image size, que eu posso colocar como medium também. Beleza. Agora, se a gente lembra bem, eu utilizei esse componente aqui também, né? Então, todo lugar que eu utilizo ele, eu agora preciso informar todas as propriedades que são obrigatórias, que nesse caso são essas. Mas aqui tem uma diferença, eu não uso medium, aqui eu vou usar o small, ok? Então o que aconteceu aqui, né? Aqui na minha home, na real ele ficou pequeno demais. Acho que as minhas. E aí, como ficou errado, não tenho tanto trabalho para arrumar isso. Como que eu faço para arrumar? Bem simples. Aqui eu passei small, então seria na verdade medium e large. Então eu vou trocar todos os smalls aqui, vou deixar medium mesmo. Porém aqui onde eu passei, aqui na minha tracklist onde eu passei medium, vou passar large. Então com isso eu tenho esse daqui funcional já, né, que é a nossa home. Não sei se está no tamanho certo, a gente já vê isso. E aqui eu tenho um tamanho maior. Aqui ele está mostrando 160 porque é o tamanho que a imagem está puxando do placeholder.
Mas se a gente vir aqui e olhar o tamanho real, é 200 por 200, tá? Beleza, também se voltar precisa ter um espaçamento maiorzinho aqui. Acho que... E o nome ali é nome do álbum grande de 2 linhas. A gente precisa colocar isso também. Nome do álbum grande de 2 linhas. Nome do artista grande de 2 linhas. Isso pra gente ver como se comporta, né, com textos grandes. Bom, um outro problema é aqui. Nosso root está com 100%. Aqui está com 100%. Nosso body está com 100%. Nosso HTML está com 100%. Diferença é que aqui tá errado os tamanhos. Aqui, galera, a gente tá tendo esse problema toda hora. E eu já sei o real motivo. Na real, aqui no nosso template, a gente está utilizando o nosso background color aqui dentro, né? E aí ele dá essa distontuância de cores aqui. O que a gente precisa fazer é aqui no nosso CSS geral, como é uma cor que vai ocupar 100% da tela, a gente primeiro pode definir, ela já está definida como primary aqui, então eu simplesmente posso vir aqui no meu body e colocar que o meu background color é esse, tá? E aí com isso eu já resolvo esse problema e não volta a se repetir, beleza? Aqui eu também preciso definir um padding mais para baixo, e aí eu posso fazer isso direto no meu template aqui. Meu template ele está com 30 de padding para todos os lados. Vou tirar essa altura de 100% aqui, que eu não quero mais, eu não preciso. E aqui outra coisa que a gente pode fazer também, aqui no nosso arquivo index.css principal, podemos tirar essa altura de 100% aqui. Beleza? Com isso a gente consegue deixar tudo melhor. Aqui, beleza, tá tranquilo, só vamos acrescentar aqui um espaçamento nesse botão voltar. Então, vou fechar tudo aqui, tem muita coisa aberta. Aqui na minha página list track, eu tenho aqui a nossa row voltar. E aqui nessa row, vamos acrescentar aqui colocar um padding nela de 15px e 0px, tá? Na real acho que pode ser até mais, viu? Pode ser uns... não, vamos fazer assim, ó. Vamos colocar 15, 0, 30. Então são 15 em cima, 0 nas laterais e 30 para baixo. E aí a gente tem esse resultado melhor. Beleza? Uma outra coisa, se eu voltar aqui, precisa ter esse ícone aqui. Então, eu acho que é o único ícone aqui da nossa aplicação, se eu não me engano. Então, eu acho que não seja necessário instalarmos uma biblioteca de ícones para pegar um único ícone aqui, né? Acho que não sei se faz tanto sentido assim. Posso converter esses caracteres aqui em um caractere Unicode. Eu tinha um plugin aqui, mas posso utilizar uma imagem também. Então vamos fazer o que da forma mais simples aqui. Então eu tenho aqui, ó, back no images. Vou importar ele aqui. Então vou importar o rollback de dentro de assets barra images barra back.png. Podemos pegar esse cara e colocar ele aqui como uma image normal. Aqui, ó, eu vou pegar um componente, vou exportar um componente daqui de dentro dos meus estilos
porque eu quero diminuir o tamanho. Então, vou colocar um edit de 10 pixels. Acho que não precisa ser tal altura. Deixar para ele pegar automático aqui. Porém ficou preto. Acho que a gente precisa. Eu vou pegar um outro branco que esse não deu certo. Beleza, então aqui o que acontece? Eu só troquei a imagem aqui, peguei outra, coloquei aqui e aí já ficou tranquilo. Eu só achei que também ficou grande. Então vou colocar 7 pixels aí de largura, acho que já ficou melhor. Fora isso, aqui dentro dessa row eu vou colocar também para ela ter uma line item center, que é para ele alinhar os dois itens, né, verticalmente. E aqui nessa image eu vou dar uma margem aqui para a direita de 10 pixels, porque estou achando que está muito colada. Acho que assim ficou melhor, ficou mais parecido aqui com o nosso protótipo, beleza? Aqui também tá legal, acho que essa precisa agora dar os movimentos para essa página, mas em geral aparentemente está construído aí o nosso front-end, né? Então agora a gente precisa começar a trabalhar com a parte funcional da nossa aplicação, que é consumir a API do Spotify e tal, e aí vai ser um trabalho bem legal. A gente vai utilizar o Axios para consumir, vamos retornar, vamos trabalhar com o ALF2, que é um tipo de autenticação diferenciada. Vamos retornar, fazer o static search aqui para quando pesquisar automaticamente ir fazendo a busca. Vamos controlar para não ter muita busca repetida também. Vamos puxar o nome dos artistas aqui, a foto do álbum, o tempo exato das músicas, e aí vamos ter que fazer conversões de milissegundos para minutos. Então tem bastante coisa ainda para a gente fazer aqui, mas a nossa parte de front-end está concluída. Então a gente já pode partir para essa parte aí funcional.